Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula sobre as Escrituras. Hoje eu quero falar sobre a autoridade e a inerrância das Escrituras. Qual é o propósito dessa aula? Levar você a compreender a autoridade suprema e a inerrância da Bíblia. E você entender que as suas implicações práticas, elas vão, assim, moldar a sua fé, a sua obediência e a defesa da verdade cristã. Vamos lá. Autoridade suprema. A Bíblia, ela é, para mim, para você, o padrão final para a nossa fé e a nossa prática. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, soprada por Deus, nós vamos declarar como Jesus declarou em Mateus 4,4. Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que saiu da boca de Deus? Foi soprada por Deus. O que é inspirada? Soprada por Deus. A Bíblia. Então Jesus fala assim, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que foi soprada por Deus. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para sustentar tanto nossas necessidades espirituais, quanto direcionar nossas decisões diárias. Jesus vai dizer assim, lá em João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não olhe para a Bíblia como um livro útil. Não. Não. A Bíblia é o padrão final e absoluto da verdade. Então, entenda, se a Bíblia é a palavra de Deus, aí vem a pergunta, por que obedecer a palavra? Por quê? Vamos entender. A Bíblia foi inspirada por Deus. Nós já lemos esse texto, 2 Timóteo 3,16. Então, quando eu rejeito a sua autoridade, é rejeitar a própria autoridade divina. Então, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, nós vamos ver Jesus sempre fazendo esse apelo. Lá em Mateus 5, verso 17 ao 19, Jesus diz assim, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Ele está falando do Velho Testamento. Ele diz, eu não vim aboli-los, mas para cumpri-los. Lembra da aula de ontem? Qual é uma evidência que a Bíblia foi inspirada por Deus? O cumprimento das profecias. Jesus disse, eu vim cumprir a palavra. Por quê? Porque a palavra é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Então ele diz, em verdade lhe digo, que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então entenda, nós vemos aqui a Bíblia como um padrão final da minha fé e da minha prática, a autoridade suprema dela. Então entenda, desobedecer a palavra de Deus é desobedecer o próprio Deus. O próprio Deus. Agora vamos entender sobre a inerrância bíblica. Afirmar que a Bíblia é verdadeira em tudo o que ela ensina. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para aqueles que nele confiam. Então, a inerrância afirma que a Bíblia é completamente verdadeira e confiável em todas as suas declarações. Sejam elas históricas, doutrinárias, ou seja elas éticas. A Bíblia como um todo, lembra da aula de ontem? Toda a Bíblia, até os mínimos detalhes. Então, vamos entender aqui, a gente vê sempre pessoas tentando falar de supostos erros ou contradições, ou erros aparentes. Gente, não tem. Sabe por que elas acreditam que tem erro? Porque falta compreensão do contexto histórico ou cultural. Não tem erro. O que pode ter acontecido é dele pegar uma tradução imprecisa ou interpretações errôneas. Lembra do que eu falei aqui? A Bíblia, a soma da palavra é a verdade. Não é um texto isolado, é toda a Bíblia. Por exemplo, quando pegamos o Evangelho, nós temos
o relato da ressurreição em diferentes evangelhos. Ah, pastor, tem contradição? Não tem, não tem. Imagina aqui, ó, uma montanha. E aí nós temos aqui Mateus subindo essa montanha, desse lado. Ele vai descrever o que ele está vendo nessa montanha. Do outro lado nós temos Lucas, ele está descrevendo o que está nessa montanha. Desse outro lado nós temos João. João está subindo a mesma montanha e falando da mesma montanha, mas falando na perspectiva que ele está vendo. Assim são os evangelhos. Não tem contradição. Eles estão falando da mesma pessoa, eles estão falando de Jesus Cristo, mas cada um numa perspectiva diferente, que se une, que se completam, porque a evidência da inspiração bíblica, lembra da aula de ontem? É a unidade nos textos, a unidade nos textos. Então, a Bíblia, irmãos, entenda isso, ela não tem erros, ela não tem contradições, não tem. Então, entenda, quais são as implicações da autoridade da Bíblia, isso você precisa entender. Que a submissão às Escrituras, ela tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida. Então, a autoridade da Bíblia exige que nós submetemos a ela em todas as áreas. Eu já vi muita gente lendo e relendo a Bíblia e não mudou nada. Agora, quem lê e aplica esses ensinos, submete a sua vida, submete todas as áreas da sua vida a este ensino, a vida dele muda. Então eu tenho que submeter minha vida pessoal, a minha ética, as minhas decisões, os meus relacionamentos. Eu preciso colocar minha vida eclesiástica, a minha doutrina, o que eu vou crer, os ensinos que eu vou crer, precisam estar aqui. Se não está aqui, joga fora. Não presta. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Eu preciso ver a prática, não só o ensino, mas a prática. Está na Bíblia. Então eu tenho que ver que a unidade na igreja está quando ela está fundamentada nesta palavra. Quando eu vou viver minha vida pública, como por exemplo a justiça, a compaixão, a evangelização, é a partir da Bíblia. Eu gosto muito de Atos 17:11, que a Bíblia fala que durante a pregação de Paulo, os bereanos, eles conferiam para ver se o que Paulo estava falando estava nas Escrituras, porque eu só devo dar ouvido a quem está falando deste livro. Por que eu preciso conhecer a Bíblia? Porque conhecendo a Bíblia, eu vou conseguir defender a minha fé. E a defesa da minha fé é a partir da Bíblia. 1 Pedro 3,15, Pedro diz assim: e sejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Então, qual que é a base apologética? O que é a apologética cristã? É defender a minha fé. Nós vamos ter uma aula sobre isso aqui. Eu defendo a minha fé a partir das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Deus soprou essa palavra, então eu preciso entender isso. Vamos encerrar essa aula lembrando você, a Bíblia é a autoridade suprema e final da minha fé, e eu devo praticar essa palavra. Eu preciso obedecer essa palavra. Quando eu desobedeço a Bíblia, eu estou desobedecendo o próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra falada, soprada por Deus. A Bíblia é inerrante. A inerrância bíblica garante que a palavra é completamente verdadeira. Verdadeira em todas as suas afirmações. Todas elas. E eu e você devemos nos submeter à autoridade das Escrituras. Porque quando eu submeto a este livro, a minha vida é transformada. Qualquer área da sua vida, se você submeter à palavra, meu irmão, você vai ver assim uma transformação tão grande. Então, de forma muito prática, você tem que submeter de forma pessoal a Bíblia. Identifique uma área da sua vida onde você ainda não submeteu ela completamente à autoridade da Bíblia. Peça a Deus orientação para alinhar as suas escolhas com a sua palavra. Eu vejo pessoas sofrendo, por exemplo, na vida amorosa. Se ela pegar essa área da vida dela e submeter a palavra de Deus,
essa área muda. Tem gente sofrendo com a vida financeira. Se ele submeter aos ensinos que estão nesse livro, a vida dele muda. Muda. Então, a Bíblia não tem erro. Não tem erro. João 17:17, Jesus diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra. Esse livro aqui, Jesus diz, é a verdade. Conhecereis a verdade e essa verdade te libertará. Então, toda escritura é inspirada por Deus. O que significa inspirado no grego? Soprado por Deus. Então, medite nisso. Sabe, a Bíblia é a palavra de Deus e eu e você não precisamos de mais nada que não seja as Escrituras. Quero abençoar a sua vida. Amanhã vamos falar sobre a suficiência e a clareza das Escrituras. Fique conosco, nós estamos caminhando. Hoje já fechamos o 7º dia, fechamos uma semana completa. Amanhã começamos mais uma semana. Vamos para o dia 8, nessa caminhada tão linda. Vamos ser 365 aulas. Nós só estamos no começo. Já dá para você imaginar o que você vai ter de conhecimento no final desse ano. Já dá para você imaginar o que você vai ter de conhecimento no final desses 2 anos caminhando conosco. Então faça a certificação da nossa formação teológica Imagine, porque além dessa aula aqui, tem muita coisa que nós queremos derramar sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.